aqui e no exterior. Eu quero fazer uma pequena retificação. Não é todo o Senado. Alguns de nós temos procurado, por este meio, no mínimo, esclarecer qual é a genética do inquérito 478, que deve ser objeto número 1 de qualquer investigação sobre abuso de autoridade, porque é a mais prolongada de todas. Desde março de 2019, teve início, não tem objeto definido, e quando um demandante, como foi mencionado agora, por exemplo, um partido político, pede alguma coisa desagradável, não só pode ser multado, como pode ter o seu presidente incluído no inquérito. Não há nenhuma diferença de ritualística entre este inquérito e a Inquisição. Porta aberta, um juiz plenipotenciário, que é a suposta vítima, o investigador e a palavra final dele. Portanto, do que se conhece da história da Inquisição, não conheço vislumbrar nenhuma, não consigo vislumbrar nenhuma diferença essencial. Por isso, eu quero aqui enfatizar o muito que já foi dito e eu considero essencial que nos preparemos para uma investigação do Congresso sobre os fatos que caracterizam abuso de autoridade, especialmente os associados ao inquérito 4781. Concluo a dizer, lembrando que a ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, tinha arquivado este inquérito. Arquivado, confere isso. E ele, como se fosse uma erva daninha, brotou de novo. E tem que ser, no verdadeiro respeito ao Estado democrático de direito, confrontado com os preceitos da Constituição e da Justiça. É a prioridade número 1, eu creio que nós devemos enfrentar nas próximas horas. Muito obrigado. Muito obrigado, senador. Eu já passo a palavra imediatamente aqui para o deputado Antônio de Paula. Muito obrigado pela sua presença. Peço que a gente puder ficar uns 5 minutos para dar oportunidade para todos poderem falar. Obrigado. Senador Eduardo Girão, a quem eu quero, em nome de quem quero cumprimentar a todos os parlamentares e todos os membros da sociedade que aqui estão. Estou ladeado de dois grandes homens que servem para nós como referência nesse momento da história do Brasil, meu amigo particular, jornalista Oswaldo Eustáquio, que carrega em seu corpo as marcas da tirania do que vivemos no país hoje. E o senador Magno Malta, que me serviu de inspiração ao longo desses anos até eu chegar aqui nesse parlamento. Eu, em 2019, eu fui inserido, meu nome foi arrolado no inquérito das fake news. À época, porque no calor da emoção, ao saber que o ministro Alexandre de Moraes havia mandado prender o jornalista Oswaldo Eustáquio, que eu não conhecia e não tinha relação alguma até aquele presente momento, e depois que mandou prendê-lo, ao soltá-lo, o proibiu de ganhar o seu pão de cada dia e de voltar a trabalhar. Então, eu abri uma live e, tomado pela indignação dos justos, eu adjetivei o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que ele era um déspota, um esgoto moral e lixo do STF. O ministro Alexandre de Moraes me processou, faz parte do jogo.
Fui processado pelo ministro e, obviamente, não tenho esperança alguma de ganhar o processo do ministro, que me pediu R$400 mil de indenização. E ainda que eu tenha, senador Magno Malta, ainda como apelar, o ministro pede a um dos seus pares em São Paulo, aonde corre esse processo, que bloqueie as minhas contas. Como eu só tenho conta salário, a minha conta salário ela é bloqueada. Bloqueada. Então, todos os meses que eu recebo o meu salário, eu tenho a minha conta bloqueada, e assim e assim será até ele conseguir o dinheiro da sua indenização, mesmo eu tendo recurso. Pois bem, mais tarde eu fui inserido no inquérito dos atos antidemocráticos. Já desafiei o senhor ministro Alexandre de Moraes a me provar uma linha de um ataque desse deputado às instituições. Eles querem confundir crítica ao CPF com ataque ao CNPJ. Ninguém aqui está atacando o CNPJ, o Supremo Tribunal Federal, sem o qual não existe democracia. O que nós estamos fazendo ao longo desses últimos anos é crítica ao CPF. E querem confundir. E é necessário que nessa comissão, com equilíbrio, nós digamos aos ministros do Supremo Tribunal Federal: Vossas Excelências não são Supremo Tribunal Federal. Vossas Excelências são servidores públicos. Como qualquer um de nós. Eu havia prometido, senador Girão, e já caminho para o final, eu havia prometido aos meus filhos que ao ingressar na vida pública, nossa casa jamais seria visitada pela Polícia Federal. Que eu não os desonraria e nem desonraria os meus pais, como o senhor senador Eduardo Girão, tem o senhor Clodomir Girão, seu pai aqui, orgulhoso em vê-lo assentado onde o senhor está. 15 segundos. Mas a minha casa sim foi visitada por ordem do senhor ministro Alexandre de Moraes. E para terminar, eu só gostaria de dizer algo. Quando a Polícia Federal esteve lá em casa, apreendeu o meu telefone, um dia depois as minhas redes sociais foram derrubadas. Eu sou o único candidato a deputado federal no Brasil que não teve direito a ter as suas redes sociais. Quando além do colega Daniel Silveira, quando prenderam o colega Daniel Silveira, eu recebi, através do meu advogado, uma ameaça de que o próximo preso seria eu, que foi me comunicada pelo presidente da casa, Arthur Lira, que me pediu para tomar cuidado porque eu seria preso. Pois bem, naquele momento que as minhas redes sociais foram derrubadas, e essa informação é muito importante, senador Girão, 3 meses depois, eu fui à procuradora, a subprocuradora, doutora Lindora, que fez esse despacho, e apelei a ela, dizendo: senadora, o que se tem contra mim? Ou procuradora, o que se tem contra mim? E o que eu vou falar aqui agora é muito sério, mas eu preciso falar em nome da verdade. A subprocuradora, olhando nos meus olhos, disse para mim: deputado, fique tranquilo, esse inquérito não vai dar em nada, mas nós precisávamos acalmar o Brasil. Dia 7 de setembro, o primeiro 7 de setembro, nós precisávamos acalmar o Brasil. Então,
lamentavelmente o senhor entrou de bucha. A subprocuradora-geral da República, doutora Lindora, a quem eu ainda tributo o meu respeito, mas celebrando a verdade, dou notícia de uma informação que ela me deu. Disse que este deputado teve a Polícia Federal na sua casa, expôs a sua família porque não dá tempo de trocar de roupa. É uma humilhação. A mulher tem que descer com a roupa que está dormindo, porque eles esmurram a porta. Os filhos não sabem o que está acontecendo. E entram homens armados na sua casa, na sua residência. Naquele momento, eu fiquei sabendo que eu fui bucha. Agora, para terminar, eu pergunto: por que o meu celular até hoje não me foi devolvido? Por que as minhas redes sociais não me foram devolvidas? Ora, um traficante, quando tem o seu celular apreendido, a perícia da Polícia Federal não dura mais do que 6 meses. Mas esse celular desse deputado poderá nunca mais voltar às minhas mãos. E sabe por quê, senador Magno Malta? E aqui eu encerro realmente. O ministro Alexandre de Moraes possui a sua Polícia Federal. A sua Polícia Federal. E a delegada responsável pela Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes não pode se remeter ao diretor-geral da Polícia Federal e nem tampouco ao ministro da Justiça. Somente a ele. Somente a ele. Portanto, o meu telefone celular está sobre apropriação indébita do senhor ministro Alexandre de Moraes. Porque ao questionar o superintendente, o diretor da Polícia Federal e o ministro Anderson Torres sobre o meu aparelho, eles disseram: deputado, seu aparelho nunca esteve acautelado na Polícia Federal, mas está acautelado na Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes. Eu termino dizendo, ministro, e eu acho que é por aquela câmera ali, ministro Alexandre de Moraes, o senhor já provou que pode muito. Realmente o senhor pode muito. E o senhor já colocou as 2 casas do povo de cócoras. Sim, o senhor nos colocou de cócoras na Câmara quando fez com que os deputados acreditassem num acordo falso, que para apaziguar os ânimos bastava o deputado Daniel Silveira reconhecer o erro, entre aspas, e pedir desculpas, que em 15 dias ele seria solto. Pois bem, alguns acreditaram. Nós não. Alguns acreditaram e mantiveram um deputado preso. Por 11 meses. Por 11 meses. Ministro, o senhor já provou, portanto, que pode muito. Mas eu quero dizer algo para o senhor, ainda tentando conservar o mínimo de respeito que eu tenho que manter pelo cargo que o senhor ocupa. O senhor só se esqueceu de uma coisa: o senhor pode colocar um parlamento de cócoras, mas o senhor não pode calar a voz de milhões de brasileiros. E esses brasileiros são maiores do que o senhor. Deus abençoe a todos. Censurado parlamentares do Brasil, muito obrigado pela sua presença. Eu queria, nesse momento agora, já passar a palavra diretamente para o deputado federal, general Girão, mas antes eu tenho que passar um vídeo, porque é um assunto que o senhor me falou que vai abordar e eu quero lhe dar uma
o subsídio. Eu queria pedir para passar o vídeo rapidamente aqui. Eu lhe agradeço. Um relato, na verdade, chegou até mim. A semana passada, eu fiz uma denúncia aqui nessa Câmara, um relato, na verdade, chegou até mim, assustador, de que o Tribunal Superior Eleitoral estaria terceirizando a censura em nosso país. Estaria terceirizando o trabalho de monitorar os cidadãos brasileiros aqui em nosso território, pelas redes sociais. E eu investiguei esse relato, e o que eu encontrei já no plano de enfrentamento do próprio TSE foi a confirmação de que já existia esse planejamento de se contratar uma empresa para se instrumentalizar a iniciativa privada e se proceder a investigações, monitoramento e efetiva censura em nosso país. E foi o que aconteceu. O TSE, em setembro, em pregão eletrônico número 29/2022, contratou a empresa Partners Comunicação Integrada para monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o cidadão brasileiro. E a leitura dos poderes que essa empresa tem se faz muito importante. Veja, já no primeiro turno, essa empresa usou palavras-chave e temas de interesse definidos pelo tribunal para identificar publicações, para avaliar essas publicações como positivas ou negativas, e até mesmo para fazer o georreferenciamento de quem estava se posicionando na internet, de todos os brasileiros que poderiam se posicionar na internet. Essa empresa, que não tem um compromisso assumido com a população, que não tem mandato, que não foi indicada por eleitos, recebeu poderes que nem o próprio tribunal deveria ter. Poderes de a todo momento efetivamente monitorar e possibilitar a censura que foi realizada inclusive pelo STF. Parece coisa de filme de terror, parece ficção científica, mas foi o que o Tribunal Superior Eleitoral fez em nosso país. E existem indícios ainda de que o ministro Alexandre de Moraes usou as informações coletadas por essa empresa contratada pelo TSE em suas investigações, seus inquéritos ilegais lá no STF. Talvez seja esse o motivo pelo qual um deputado estadual aqui do nosso estado foi censurado nas redes e ainda não teve acesso a qual foi a decisão judicial que efetivamente veio a censurá-lo. Talvez seja pela existência dessa empresa e esse intercâmbio indevido de informações entre a empresa contratada pelo TSE e pelo STF. Tudo isso para operacionalizar uma censura que é vedada no artigo 220, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. E a dúvida natural pode surgir aos senhores: que empresa é essa? Essa Partners Comunicação Integrada é uma empresa de reputação ilibada? É uma empresa em que podemos confiar os poderes e monitorar todos os brasileiros nas redes sociais? Deixo a conclusão para vossas excelências, a começar pelo fato de que o sócio majoritário desta empresa, que foi contratada para monitorar a população brasileira ao longo das eleições, foi doador do Partido dos Trabalhadores em 2016. Esse sócio majoritário doou para o PT, sócio majoritário de uma empresa que está possibilitando o monitoramento da população brasileira. E tem mais uma questão. Convido a vossas excelências, pode ser apenas uma coincidência, mas coloquem a expressão companheiro no Google Tradutor e traduzam para o inglês. Vocês verão que o resultado é partner. Portanto, Partners Comunicação Integrada são companheiros com comunicação integrada. Talvez isso tenha relação com o fato de que esta empresa, contratada para monitorar a população brasileira em nosso país, tenha, inclusive, sido alvo de denúncias de propina no Ministério da Fazenda em 2013, ainda no governo da Dilma Rousseff. E foi essa a empresa contratada pelo TSE para controlar o que vocês estão falando, para avaliar o que vocês estão falando e propor soluções que nós não temos a certeza se são acatadas ou não pelo TSE em eventual censura. Ignora-se princípios constitucionais de devido processo legal, ignora-se garantias fundamentais para se dar poder a uma empresa sem mandato e sem representatividade.
E é por isso que a gente precisa de mais estados, mais municípios assinando moções contra Alexandre de Moraes, como já aconteceu em Porto Alegre, em Vitória. Soube hoje que em Joinville também já se assinou, as 3 maiores cidades do nosso país assinaram. E também precisamos da continuidade da CPI de abuso de autoridade lá em Brasília, bem como a abertura de processo de impeachment de Alexandre de Moraes. Obrigado pela atenção. Muito bem, é uma denúncia gravíssima em Brasília por um vereador do Brasil, lá de Curitiba, vereador Rodrigo Marçal. Eu faço aqui, congratulo pela sua coragem, a sua postura, e quero dar uma notícia boa. A gente precisa de notícia boa, né? Ontem, essa comissão aqui de transparência, fiscalização e controle, nós votamos exatamente no pedido de informações e aprovamos por unanimidade para o STF nos informar as condições, o pregão eletrônico, com essa empresa partner, exatamente o que ela faz, quais são aí os modelos de contratação, porque me parece, né, segundo até o senador Espírito me falou, isso não tem respaldo na nossa Constituição, tipo de pedido de monitoramento desse da opinião brasileira. General Girão, o senhor é o próximo a falar, 5 minutos para a sua manifestação. Muito obrigado pela sua presença, deputado General Girão. Um girão pode alguma coisa, 2 podem muito mais. Senhor senador Eduardo Girão, eu queria saudar Vossa Excelência em nome de todos os demais senadores e os meus colegas deputados federais também aqui, em nome do meu colega deputado Daniel Silveira, dizer para cada um dos senhores e senhoras aqui presentes, principalmente o pessoal que está nas ruas e que tem representatividade hoje aqui, dizer que quando eu comentei com o senhor sobre essa empresa, engraçado, eu comentei que o TSE teve condições de contratar essa empresa para vigiar as redes sociais, mas não conseguiu monitorar as inserções de rádio. Engraçado, né? O que interessava para eles conseguiram. O que não interessava, eles deixaram passar, fizeram vista grossa. Eu vou falar pouco, eu vou falar somente sobre a nossa Constituição Federal. Artigo 1º, parágrafo único, está dizendo lá: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição Federal. Então, nos resta algumas esperanças, e a primeira delas é essa: o povo está exercendo de maneira direta, porque nós parlamentares, aí me desculpem os senadores, nós parlamentares não estamos de joelho, não estamos de cócoras, nós estamos de 4. O Congresso Nacional aceitou ficar de 4 para o Supremo Tribunal Federal. E não digo somente o Congresso Nacional, digo que o Poder Executivo também aceitou uma posição não honrosa em relação ao Supremo Tribunal Federal, quando aceitou as primeiras imposições, e elas continuaram acontecendo. E continuaram acontecendo de um jeito tal, desembargador Coelho, acontecendo de um jeito tal que nos envergonhou. E hoje nós corremos um sério risco. Mas eu vou continuar. O artigo 2º são poderes da União independentes e harmônicos entre si. E qual é o primeiro poder? É exatamente aquele poder que é formado por representantes do povo, o legislativo, e somente por representantes do povo. E depois é o executivo, que também tem representantes do povo a partir do cargo máximo. Ministros de Estado, senador Eduardo Girão, foram convidados ou convocados a virem à Câmara dos Deputados várias vezes. Nesses 4 anos nós tivemos que administrar várias audiências públicas com a presença de ministros de Estado, que eram convidados ou convocados. Eu não vi em nenhum momento um senador chamar aqui um ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo sabendo que desde 2019, eu e mais 16 deputados entramos, no começo do ano logo, em fevereiro, entramos com pedido de impeachment contra 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Deputado Antônio de Paula, lembro disso, deputada Carla também, deputada Bia Kicis, estávamos juntos. 17 foram chamados. Foi o pedido que entramos aqui nessa casa, e o senador que presidia a casa naquela oportunidade ficou sentado em cima do pedido e não aceitou que ele fosse adiante. Está aqui no artigo 2º. O artigo 2º da Constituição é claro. E o artigo 5º, todos são iguais perante a lei.
garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade. Infelizmente, mais uma vez, a Constituição Federal foi desobedecida nesses 3 primeiros artigos, só aqui de relance. Não adianta mais eu prosseguir nos outros, porque tem vários outros. O artigo 53 foi esse artigo que nos caracterizou de 4 perante o Supremo Tribunal Federal. E hoje nós corremos o risco sim, de agora ou amanhã ou depois estarmos recebendo a visita, como já falou aqui o deputado Antônio de Paula, visita desagradável de uma instituição. Me desculpem, eu pedi passagem para a reserva porque eu recusei a obedecer a uma ordem absurda. E eu deixo aqui a minha palavra. A Polícia Federal deveria recusar a ordem absurda de prender pessoas que não Eu não estou pregando a desobediência civil. Eu não estou pregando a desobediência civil. Eu estou pregando a obediência. A consciência é uma questão de consciência. Nós não podemos aceitar que a nossa consciência seja prostituída, com todo respeito às pessoas que se vendem para sustentarem as suas vidas e as suas famílias. Nós não podemos aceitar que as nossas consciências sejam ultrajadas por uma ordem absurda. E ordens absurdas estão sendo emanadas 1, 2, 3, centenas de vezes deste vizinho aqui, que infelizmente, em relação ao nosso Congresso Nacional, é um vizinho que está à direita. Mas ele nunca esteve mais à esquerda do que está hoje, nessa conjuntura que vivemos aqui no país. E eu termino a minha fala dizendo para vocês, nos preocupa sim, nos preocupa porque nós só temos um poder moderador nesse país. E eu repito, e fui questionado por isso, pelo ministro Toffoli, que Exército, Forças Armadas não são poder moderador. Nós só temos um poder moderador nesse país. O poder moderador é a farda, são os homens de botões dourados. Muito obrigado. Eu queria só esclarecer que nós aqui no Senado Federal conseguimos sim fazer convites. Eu até citei no início da sessão, talvez o senhor não estava aqui, mas nós já fizemos 3 audiências públicas onde ministros foram convidados. A gente não pode convocar, por incrível que pareça, se pode convocar ministro de Estado, mas não se pode convocar ministros de STF. Né? Então a gente é o princípio da independência entre os poderes. Então isso foi amplamente debatido, a gente tentou com os nossos jurídicos aqui, mas foram clássicos em relação a isso. Agora, já chamamos o ministro Alexandre de Moraes 3 vezes, hoje é o dia que ele deveria estar aqui, foi convidado 3 vezes. O ministro Barroso 1 vez, ministro Fachin 1 vez e ministro Lewandowski, que deveria estar aqui também, esteve na segunda-feira passada para falar sobre a lei do impeachment. Online, é só mostrar o vídeo dele aqui. Mas o fato é que a gente... Não, online, tinha disponibilidade de vídeo online dele. O vídeo da sabatina, mas a gente quer dialogar. Mas vamos passar aqui, eu queria, antes de passar para a Carla Zambelli, o Luiz Lima, ele foi inscrito primeiro, os primeiros a chegar, eu queria passar a palavra. Senador Eduardo Girão, será que a gente não conseguiria marcar uma audiência dessas, por exemplo, em Nova York ou Lisboa? Nós iríamos para lá. Aí convidaremos aí. Deputado Luiz Lima, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senador Girão. Senador Girão, antes da minha fala, eu gostaria de pegar um gancho no que o deputado Antônio de Paula falou, em relação à sua mulher, de camisola, e o que o general Girão também falou, de ordens absurdas. E eu lembrei da minha mulher, em 2020, eu estou indignado. Foi posta num camburão de maiô, junto com a minha filha, então com 15 anos, e isso foi tema até de reunião ministerial. E a minha mulher, em nenhum momento, falou Brasil tem jeito. O povo é soberano. Então foi uma ordem absurda, cumprida pelo governador Wilson Witzel, que dentro de um camburão da PM levou a minha esposa e minha filha para uma delegacia de polícia no camburão de um veículo da PM. Mas, e outro gancho também, que o senador Mário Malta falou aqui da sabatina, eu lembro muito bem do pré-olhar
do ministro Alexandre de Moraes. O pré-olhar dele, senador,